Agora, a segunda etapa é uma etapa onde o colaborador ele entra numa etapa de raiva, né? Então ele entende que você tem um projeto, ele fica imobilizado, ele recusa, ele fica com muita raiva. E ele começa, essa raiva dele, ele acaba contaminando muitas pessoas. Ele começa a dizer que a coisa não vai dar certo, que ele não vai fazer de jeito nenhum, de maneira nenhuma, e ele já entra numa curva mais baixa ainda de reclamação. Fica reclamando, e ele, o que acontece? Ele contamina todo o time com essa reclamação dele, né? Então ele fica sabotando o processo daquilo que você deveria fazer. Então, e depois ele começa a se vitimizar. Então dizer assim, olha, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me aceita aqui nessa empresa, quantas coisas eu já fiz e ninguém observou isso. Então isso daí é uma etapa de baixíssima performance. É uma etapa que a gente chama de etapa 2, é a etapa emocional. Então o que acontece? Você precisa ouvir, você precisa entender e apoiar ele. É um momento bastante difícil, porque nessa etapa, que é a etapa emocional, é a etapa que a gente chama de líder performance coach. O coach lembra que ele ouve a pessoa, então esse momento é um momento emocional, onde ele recusa muita coisa, você precisa ouvir ele, você precisa aconselhar ele e orientar ele. Então, primeiro é gestor, segundo líder performance coach. No líder performance coach é onde o indivíduo está com raiva, reclamação e vitimização por aquilo que você quis implementar, um projeto para melhorar a qualidade de assistência dos nossos pacientes. Bom, aí nós estamos agora na terceira etapa. Resumidamente, essa terceira etapa é uma etapa que depois que ele vitimizou, depois que ele reclamou, depois que ele ficou com raiva, que vai fazer, que não vai fazer, e começa a sabotar e tudo, ele começa a testar você, para saber se aquilo que você está implementando vai dar certo ou não. Ele começa a testar. Depois que ele testou e ele entendeu que a coisa que vai acontecer de qualquer forma, se ele querendo ou não, que essa fase de teste é uma fase de baixa performance, ele entra numa performance de média performance, que é a aceitação. E ele começa a aceitar aquilo que você está colocando e que você está se propondo a fazer. E aí você começa a trabalhar com ele de forma que ele começa a entrar numa alta performance, que é o de conformado. Ele começa a se conformar que aquilo de fato vai ser legal, vai motivar ele e vai dar resultado para ele e para os pacientes ou para o que ele for fazer dentro desse processo, tá? Então a gente entra esse cara numa alta performance, que é um conformado. E essa etapa, que é a terceira etapa que eu estou falando aqui, é a etapa realmente de performance, de clareza no processo. E ele vai desafiar, vai reconhecer você. E aqui você já tem um indivíduo mais participativo. Então esse momento é o momento de você fazer pergunta, né? Apoiar o outro e encontrar situações e soluções em conjunto. E essa performance é a performance gestor, líder, performance coach. Dentro de todas essas performances, assim que eu coloquei, todas essas etapas, o que é essencial que a gente precisa entender? Você tem que ter postura gestor, líder performance coach ou gestor, líder performance coach. E toda essa linha, toda essa etapa de tempo, você tem que ser o educador, é a etapa alfa. Você tem que ser o educador em todos esses processos.